Olá, gente, estamos abrindo mais uma vez a casa do nosso podcast aqui, que é o podcast Casa do Garay. Agradeço a tua atenção, agradeço a sua audiência, a moral que você sempre nos dá. Você pode ir lá no YouTube, tá? /podcast Casa do Garay, você se inscreve, é só clicar em inscrever-se, vai aparecer o símbolo do sininho, você clica no sininho e vai aparecer a palavra todas. Pronto. Todas as vezes que nós entrarmos, você será notificado, você será notificada. Lembrando que hoje o podcast Casa do Garay tem um oferecimento da barbearia Elvis Show. Meu amigo, você quer ficar bonito, quer ficar carequinha igual a mim, ou quer dar um tapa no visual? Vai lá na barbearia Elvis Show, que fica ali no Città América, Shopping Città América, na Avenida das Américas, número 700, bloco 8, loja 106B. Fala com o Elvis, fala com o Juliano, fala com o Renato, que eles vão te dar maior atenção do mundo, ok? Grava esse nome, hein? @barbearia Elvis Show. Segue aí. Hoje nós vamos entrar no quadro de saúde, né? O saúde, que eu adoro esse tema. Eu falo que abaixo de Deus a saúde é a coisa mais importante que nós temos em nossas vidas. Eu trouxe duas profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, que é a doutora Alcione Santos. Ela é neuropsicóloga e também psicóloga. Vai falar sobre o tema TDAH, que é um tema que todos nós temos dúvidas, às vezes não sabemos se temos, como é que a gente faz para diagnosticar. Tudo isso vai ser falado aqui no nosso programa, e também com a endocrinologista, a doutora Ilara Schiavo, que vai falar também de um tema importantíssimo que hoje afeta grande parte da população, que é a diabetes. Muitíssimo obrigado pela tua presença, por ter aceito o meu convite para participar aqui do podcast Casa do Garay, Lara. Oi, obrigada, Robson. Eu que te agradeço de estar aqui. Muito feliz. Eu tô mais. Doutora Alcione Santos, são duas amigas minhas desde a época lá de Band, já entrevistei muito essas duas aí, já aprendi muito com as duas. Doutora Alcione Santos, muitíssimo obrigado por estar participando, ter aceitado o meu convite também, participar do meu podcast. Eu que agradeço por ter esse espaço para poder falar desse tema tão importante que é o TDAH. É isso aí, é saúde, é bem-estar, é autoestima. Então, tudo isso aqui você vai encontrar no programa de hoje. Lembrando também que você pode seguir lá o Jornal DR1, @Jornal DR1, que lá tem informações e notícias importantíssimas todos os dias, e também o nosso podcast é um produto do Jornal DR1. Um beijo para Ana Cristina, para o Carlão, para toda a equipe do Jornal DR1. Vamos começando aqui então falando sobre o TDAH. Vamos nós. Vamos começar do início. O que é o TDAH, Alcione Santos? Então, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento com sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ele vai impactar, né, no desenvolvimento da criança e no funcionamento no âmbito profissional, acadêmico e pessoal. Então a gente tem que ter maior cuidado, maior atenção, né, com esse tema, né, com o TDAH. Em que fase da vida que o TDAH ele começa, assim, que você está falando de criança, já começa quando a criança nasce? Então, o TDAH ele começa na infância, inclusive no DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, utilizado pela psiquiatria e também pela psicologia, né? Está bem claro isso, TDAH começa na infância. Então, um dos critérios é que os sintomas apareçam até os 12 anos de idade. Por quê? Se ele aparece a partir dos 13 anos de idade, conforme o DSM-5-TR, pode estar relacionado a um outro transtorno. Então, às vezes, a criança, nesse momento que ela começa a andar, ela já tem uma agitação motora, que já é algo que pode ser sobre alguns sintomas de hiperatividade, por exemplo. Porém, como a criança está em desenvolvimento, é importante ter o acompanhamento de médico, neuropediatra, por exemplo, né, até que, se for o caso, possa preencher os critérios diagnósticos. Do TDAH, porque eu tenho 3 filhos, né? O João Vitor, que é o meu filho do meio, dos 3, ele foi o mais agitado. Agora não, que já está adulto, já passou essa fase. Mas a gente nem falava em TDAH ainda. A gente falava em hiperatividade. Gente, esse garoto tem hiperatividade, não é possível que ele não parava. Às vezes confunde, né, a criança bagunceira com TDAH. Exatamente. Essa agitação motora pode ser pelo desenvolvimento da criança, né? Não por um quadro de um transtorno. Então, se for um quadro de um transtorno, vai ser necessário preencher critérios diagnósticos. Então, quem vai fechar esse diagnóstico, né, de uma pessoa com TDAH? Quem vai fechar esse diagnóstico é o médico, neurologista ou psiquiatra, e para a criança o neuropediatra.
né? Então, esses critérios eles precisam estar, porque são vários. Uma agitação só pode ser uma característica da criança. Pode ser bagunça. Pode ser um perfil da criança, né, de funcionamento que não é nenhum indicativo de nenhum transtorno. E existe, assim, o médico analisando... Eu vou te fazendo perguntas aqui, aleatórias, que eu tô aqui para aprender com vocês, tá? Então, assim, quando o médico, a criança chega lá no consultório médico, ele já analisa fazendo perguntas ou tem alguns testes para a criança fazer? Então... Dá um spoiler para a gente. Ok. A área da medicina tem um padrão, né? A Lara pode falar um pouco mais, né? Como eu sou da área da neuropsicologia, da psicologia clínica, né? Então, quando o paciente chega no consultório com características de que tenha TDAH, eu vou encaminhar para o médico possa avaliar se preenche aqueles critérios. Né? Ali na clínica comigo, eu vou levantar uma hipótese se aqueles sintomas, aqueles comportamentos se esses sintomas e comportamentos forem característicos, né, desse transtorno. Mas é um médico que vai, a partir de uma observação clínica, porque o TDAH, o diagnóstico ele é clínico. Então, pela observação clínica do médico, pelo preenchimento de algumas escalas que são questionários. Então, há médicos que falam com os pais, podem falar com os professores também, né? Então, a partir dessa observação clínica, preenchendo esses critérios do DSM-5-TR, por exemplo, né, o médico vai conseguir fechar. No meu caso, eu vou realizar uma avaliação neuropsicológica, que é um exame complementar para verificar ali o perfil cognitivo. Mas quem vai fechar o diagnóstico é o médico. É o médico. E qual é a especialidade desse médico? Então, é um médico da área da psiquiatria ou da área da neurologia ou neuropediatra. Entendi. Aí ele vai diagnosticar, ele vai dar o diagnóstico e volta a criança para você, paciente para você. Porque às vezes o paciente já está comigo e eu que encaminho. Você que encaminha, entendi. Né? Então, o plano de tratamento eu vou fazer de acordo com aqueles sintomas, aqueles comportamentos que aparecem na clínica. Né? Então, quem vai fechar é sempre o médico. Olha que bacana, eu tenho várias perguntas para te fazer aqui, tá? Vou um pouquinho aqui para a doutora Hilária Schiavo, porque eu também tenho várias dúvidas sobre a diabetes, né? Que é uma doença, assim, que eu escuto desde criança. Olha que eu não sou novo, eu vim da era Flintstone, que eu falo. E minha avó tinha diabetes, assim, abria feridas na perna e demorava a cicatrizar pra caramba. Eu ficava com medo de pegar aquilo, né? Porque dizem... Olha só, eu já vou com as minhas perguntas aqui, porque dizem que passa de avô para pai para filho, né? Que é uma... Sim. Não é isso, Hilária? O diabetes ele pode ter uma herança genética. O diabetes, vamos dar uma ideia geral do que é o diabetes. Vamos começar do início. Isso. Que nem eu fiz aqui com a doutora Sônia Santos. O que é diabetes? Eu já estou atropelando já. Isso. A diabetes é uma doença crônica que é caracterizada pelo alto nível de glicose no sangue. Então, por que a gente fica com a glicemia alta? A gente tem basicamente 2 tipos de diabetes. Não são os únicos, mas são os principais. Que é o diabetes tipo 1, que atualmente a gente chama mais de autoimune do que tipo 1, e o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, vamos dizer, que popularmente se chama do diabetes adquirido. Então, o que causa o diabetes no caso da criança, do tipo 1, do autoimune? É uma destruição do próprio organismo em relação às células pancreáticas que insulina. E no caso do diabetes tipo 2, do adulto, é muito comum que tenha essa herança genética, mas isso não é uma obrigatoriedade. O fato de existir uma herança genética não significa que todos aqueles descendentes vão desenvolver o diabetes. Né? Então, e também uma coisa que confunde muito é porque o diabetes autoimune da criança, ele não é só da criança. Ele tem um maior pico de incidência entre 4 e 6 anos e depois entre 10 e 15 anos. Mas ele pode acontecer em qualquer idade. Assim como o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, popularmente chamando, ele também pode acontecer na criança e adolescente se tiver acima do peso, se tiver uma forte herança genética, se tiver uma história familiar que o pai ficou diabético também muito cedo e outros avós, tios e tal, também pode acontecer. Então, na verdade, existe uma generalização que não é obrigatória, né? É bom que as pessoas não confundam que não é uma coisa obrigatória que um seja da criança e outro seja do adulto. A gente fala de um modo geral porque são as situações mais frequentes, mas não são as únicas. Existem outras formas de diabetes também, que é o diabetes da gravidez, que pode ser desencadeado pela gravidez, e isso pode ser uma situação de diabetes do adulto, que apareceu pela primeira vez na gravidez,
e depois vai continuar depois do parto, ou muito comumente um diabetes que vai ser desencadeado ali pelas alterações metabólicas da gravidez. E essa gestante ela pode, no pós-parto, recuperar e não permanecer com o diagnóstico de diabetes. Pode ser um fator de risco para ela lá na frente vir a desenvolver o diabetes. Mais uma vez, nada é regra. Isso é uma coisa que pode acontecer, como não pode acontecer. Existem outras causas bem mais raras, que são diabetes relacionados ao uso de medicamentos. Algumas medicações induzem o diabetes, pode ser no caso do corticoide, outras drogas. Um acidente, que a pessoa tenha uma perda do pâncreas ou tenha tido uma cirurgia de um tumor, alguma situação assim, pode acontecer também um diabetes, que não é uma coisa muito comum, a gente não vê isso no dia a dia, mas são causas secundárias que a gente pode chamar. É um cotidiano, né, que você vê ali, né, você vê que não é por hereditariedade, mas às vezes... tem um histórico, né, histórico de um acidente, tem histórico de um tumor, ou uso de droga, uma droga muito comum aí do dia a dia, que é muito mal utilizada. Assim, é um santo remédio, eu diria, mas tem que ser extremamente prescrita pelo médico. Qual é? Que são os corticoides. E é venda livre, infelizmente, e muita gente aprende a usar por determinadas situações, e aí por um bem-estar, vai ali na farmácia, compra, exagera na dose, acaba dando dependência, acaba dando hipertensão, diabetes, uma série de coisas que, infelizmente, as pessoas, às vezes, por um benefício curto prazo e por não ter ideia do que é a medicação, acabam usando de uma forma inadvertida, com consequências bem graves, no caso. Olha só, hein? O corticoide, então, ele é um vilão, vamos chamar de vilão número 1 aí. No caso do diabetes, é uma medicação que pode induzir, mas é uma medicação fundamental para inúmeras doenças. Então, assim, eu não estou contraindicando de jeito nenhum. Entendendo perfeitamente. É uma droga maravilhosa, mas ela tem suas indicações. Entendi. Então tem que ficar de olho aí. Exatamente. Nunca faça uso por conta própria, por mais que você possa ir na farmácia comprar. Sim, até mesmo porque se a pessoa já tem um quadro de diabetes, sim, né, ela nem pode tomar o corticoide. Não, ela... Estou falando como leigo aqui. Não é que ela não possa tomar, porque tem algumas situações que é mandatório o uso de corticoide. Mas a gente tem toda uma estratégia na endocrinologia para acompanhar aquele tratamento e para poder monitorar os níveis de glicemia, intensificar o tratamento, enfim, deixar aquela glicose controlada, apesar da necessidade do tratamento. Olha como é que é importante, né? Você, um acompanhamento médico ali, né? Com profissionais qualificados, né? Sim. Doutora Alcione, eu estava conversando com a Elara e ela falou que a diabetes, existem tipos de diabetes. Com TDAH é a mesma coisa? Existem tipos de TDAH? Sim. Há 3 tipos de TDAH, né? Tem a apresentação predominantemente desatenta, tem a apresentação predominantemente hiperativa, impulsiva, e tem a apresentação combinada, que há os sintomas tanto de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade. E são esses 2 tipos aí? São 3. São 3 tipos. A apresentação predominantemente desatenta, a apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva, e a apresentação que é combinada. Tem os sintomas de desatenção e os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Olha, e existem tipos de tratamento para o TDAH? Sim. Vou falar da área da psicologia, tá? Porque existe, na verdade, o tratamento ele é multimodal, multiprofissional. Então, é necessário combinar várias intervenções. E as intervenções são medicamentosas, que é com o médico, né? O médico vai prescrever medicação, neurologista ou psiquiatra. As intervenções são com psicoterapia, orientação parental, que é essa orientação familiar. A família é muito importante, então o psicólogo ele vai fazer essa psicoeducação com a família sobre o que é TDAH, por exemplo, e dependendo do caso, essa orientação com a escola, com os professores. Bacana. Então, pode falar. Então, dentro do tratamento, né, da psicoterapia, vai ter o tratamento, eu atuo de acordo com a terapia cognitivo-comportamental, né? Então vai ter todo um protocolo de tratamento, mas ele é um tratamento multimodal, multiprofissional, tem que ter várias intervenções. Bacana, eu tive entrevistando aqui também, foi uma, ai meu pai do céu, eu esqueci, foram uma osteopata e uma ortodontista, e ela também
era odontopediatra e ela falou, né, do tratamento multiprofissional, que é importantíssimo, e eu estou achando isso tão bacana, né, porque são várias opiniões de diversos médicos ali, né, qualificados na cura de uma doença. Eu acho isso sensacional. Você trabalha com outros profissionais? Sim, trabalho com... tem a psicopedagoga, e se a criança tem alguma questão relacionada à aprendizagem, eu encaminho para a psicopedagoga. É sempre assim, um trabalho com vários profissionais, né? Indicando quando é necessário um psiquiatra, indicando quando é necessário um neurologista e outros profissionais da área, né? Porque às vezes a criança tem uma questão relacionada à aprendizagem, então eu encaminho para, né, a psicopedagoga. Tem também questões de linguagem, então eu encaminho para a fono, né? Fonoaudióloga. Se tiver alguma questão relacionada à motricidade fina, encaminho para terapeuta ocupacional. O TDAH, ele atrapalha na fala? Então, o que acontece é que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, porque há vários, pode ter atrasos no desenvolvimento com relação à linguagem, com relação às funções cognitivas, outras como funções executivas, que é o quanto que ele gerencia, planeja algo e executa. Pode ter questões relacionadas a nível intelectual. Então, o TDAH é um transtorno comórbido. O que significa isso? Pode ter comorbidades, né, coexistindo. Então, pode ter um transtorno, por exemplo, específico da aprendizagem, em que a criança vai precisar, no domínio leitura, né, no domínio escrito, então a criança vai precisar ali ter um tratamento como a fono. E isso atrapalha muito, né? Porque ela vai estar numa turma, numa classe, né, com várias crianças, ela com aquela dificuldade de aprender, né, não acompanhando os alunos ali, principalmente criança, né? E começa a sofrer, às vezes, bullying, outras coisas. Exatamente, por isso que esse tratamento, ele é multiprofissional, porque o psicólogo, o neuropsicólogo também, ele vai fazer essa intervenção com a escola, orientando, psicoeducando, se for necessário, sobre o que é TDAH, quais são as causas, quais são os prejuízos, e montando ali com aquele profissional que atua com a criança, né, ou com o adolescente, um acompanhamento, né, é feito uma parceria com a escola, no sentido de orientar, né, se a criança precisa na sala de aula de um assento específico, mais próximo do professor, distante de estímulos externos, por exemplo, né, então por isso que esse tratamento é muito importante, com vários profissionais. E a criança pode também ter questões na linguagem, são várias questões porque a gente está falando do neurodesenvolvimento, então pode ter atrasos nessas funções. A gente está falando de TDAH, muita gente, muita criança com TDAH hoje em dia? Bom, no consultório tem aparecido, crianças, adultos, sim. E existem, as escolas, elas estão preparadas para esse tipo de transtorno, assim, com profissionais? Têm buscado, né? As escolas têm buscado esse tipo de informação, né? Tem leis também para que a escola possa se adequar, né? Aquele aluno ali, né? Então, o que acontece? Vou falar um pouco das leis, então? Por favor, tá? Pode falar. Com relação às leis sobre o TDAH, tem uma lei que dispõe que as escolas, tanto públicas quanto privadas, precisam disponibilizar de um assento, né, para o aluno. Né? Então, as escolas, elas fazem esse acompanhamento, um assento, um local onde não tem muito estímulo, né, mais próximo do professor, né? E as escolas têm buscado essas informações. Mas como eu sou mais da área clínica, né? Mas quando eu entro em contato com algum profissional da educação, eles estão bem conscientes, né, com relação a essas necessidades que as crianças precisam, esse acompanhamento. Bacana, é bom ter, né, Oilara? Porque tem muitas crianças e tem gente que não tem condições também, né? Sim. Às vezes de pagar um plano de saúde, pagar um profissional e tem que ir para a rede pública, isso aí eu acho... A gente tem 80% da população dependente da rede pública, então exatamente. A gente precisa estar bem... De um investimento ali, né, do governo, das prefeituras, né? Isso daí é bacana, vou ficar de olho aí, hein? Falando com os governantes aqui. Oilara, seguindo aqui, que eu fiz algumas observações aqui, quais são as causas principais da diabetes? Então, vamos aqui falar, vou dividir nos subtipos mais comuns. Né? O diabetes autoimune, ele é uma destruição autoimune, ou seja, do próprio organismo contra as células pancreáticas que produzem insulina. Então, existe uma predisposição genética, sim. Agora, qual é o gatilho externo? Muito se discute, mas ninguém conseguiu bater o martelo ainda para dizer é isso, é aquilo. Pode ser um vírus. Houve aí discussão na época do Covid.
as crianças infectadas pelo Covid tiveram mais predisposição ao desenvolvimento do diabetes, sim ou não? Ou foi o isolamento, ou foi o estresse? Enfim, muito se discute, mas eu não posso chegar aqui e dizer para você que a gente tem uma causa definida para o diabetes autoimune. A gente sabe que existe uma condição genética predisponente, existe uma concordância entre irmãos, às vezes não tem ninguém da família, mas tem 2 irmãos com diabetes tipo 1. Isso é uma coisa relativamente frequente de acontecer. Então, é uma coisa que não dá para a gente prevenir, vamos dizer assim. E o diabetes do adulto adquirido, que embora também tenha uma predisposição genética, nesse caso, o estilo de vida ele tem um poder de prevenção. É um fator importante. Sedentarismo, obesidade, não significa que magros não tenham diabetes. Sim. Não, isso pode acontecer. Mas os obesos estão mais propensos a desenvolver. E, ao contrário da patologia do diabetes tipo 1, o tipo 2, ele começa com uma alteração contrária. Enquanto nas crianças a gente não tem insulina, ou seja, aquele pâncreas, que é o órgão responsável por produzir insulina, ele não fabrica mais, no adulto a gente tem muita insulina. Por quê? Porque a gente tem uma resistência na periferia. Então, a doença começa, a fisiopatologia dela, muito antes, às vezes, da glicemia ficar alta. Por quê? Porque a pessoa tem insulina, começa a produzir cada vez mais insulina, vamos dizer, porque o receptor lá na periferia, ele não dá conta. Aquela chavezinha que faz a glicose entrar na célula, como se ela não estivesse funcionando direito. Então, você cada vez mais produzindo insulina para poder dar conta da sua necessidade, que é cada vez maior. Só que em algum momento o seu pâncreas vai chegar e vai dizer assim, não, chega, agora não aguento mais. Estou trabalhando dobrado aqui, sem ganhar hora extra. Quero uma ajuda. E aí a gente tem, graças a Deus, várias drogas, várias estratégias de tratamento. E a base de tudo é a mudança do estilo de vida. Não existe a gente tratar um diabetes sem a gente associar um exercício físico, sem associar uma alimentação saudável. E eu não gosto de falar em dieta, porque parece que a gente está restringindo alguma coisa, e eu acho que a proposta de tratamento da diabetes hoje não é por aí. É uma alimentação saudável, e principalmente com as crianças, a gente tem várias estratégias de contagem de carboidrato, ou seja, a base de tudo é a educação, é o entendimento, porque a pessoa vai conseguir ter uma convivência, uma qualidade de vida ótima, mesmo sabendo fazer suas escolhas, sem ter aquela vida restrita como se pregava no passado. Então, mais uma vez, não é que vá todo mundo sair comendo tudo sem um planejamento. Claro. Mas a gente não precisa ficar naquela prisão que, infelizmente, hoje as pessoas ainda acreditam que isso ainda precisa acontecer. E você falou em pessoas obesas, né, que estão mais propensas para pegar diabetes. É justamente por causa desse funcionamento das células. Exatamente. A gordura dá uma fechadinha ali, não deixa a insulina entrar. Você tem mais resistência periférica. Eu imaginei a célula lá com uma gordurinha ali. Exatamente. Você tem o tecido gorduroso e o tecido muscular, que eles vão ter uma resistência muito maior, e você vai precisar produzir cada vez mais insulina para dar conta dessa necessidade. Aí lá vai exigir do pâncreas de novo. Vai exigir do pâncreas. Olha o bichinho lá, fala, de novo eu aí. Tá vendo? Já estou olhando o pâncreas com outros olhos aqui. E a atividade física, ela melhora muito essa sensibilidade à insulina, trabalha o músculo, trabalha essa célula muscular, e você consegue um resultado muito melhor do tratamento. Entendi. A pessoa chega lá que nunca teve diabetes, não tem histórico familiar de diabetes. Qual é o diagnóstico de diabetes, critérios e sinais e sintomas? Pois é, então vamos lá. Uma pessoa que está acostumada a fazer seus check-ups e tal, fazer uma dosagem de glicemia aí a cada 5 anos inicialmente e tal, dificilmente ela vai desenvolver sinais e sintomas, porque o diabetes tipo 2 do adulto, ele se caracteriza por uma instalação lenta. Então, provavelmente a gente vai pegar no pré-diabetes. Então, vamos lá. Quais são os valores normais de normalidade de glicose para o sangue? A gente tem a glicemia até 100, até 99, que é considerado o valor normal. Daí a gente tem entre 100 e 126, que a gente considera como pré-diabetes. O que é isso? A pessoa não tem critérios para doença, mas ela tem critérios que têm já alguma alteração aí da normalidade. Já acendeu a luzinha vermelha lá. Já acendeu a luz vermelha. E acima de 126 a gente tem o diagnóstico do diabetes. A gente tem critério tanto da glicemia de jejum e quanto da hemoglobina glicada, que é uma média aí dos 3 últimos meses. Mas eu acho que, para simplificar, vamos ficar com o diagnóstico da glicose no sangue, que é aquilo muito mais fácil da população visualizar e entender ali no seu exame de sangue. Pode acontecer sinais e sintomas? Claro que pode.
né? Principalmente se a pessoa não toma cuidado, não vai atrás, não faz um check-up, pode acontecer. Como pode acontecer o diabetes autoimune em qualquer idade. Então, pode acontecer se você ter feito seu check-up ontem e daqui a um mês você desenvolveu um quadro agudo. Entendi. Ninguém está livre disso. Entendi. Inclusive, eu já tenho pacientes que têm exatamente essa história, fizeram um check-up, tudo normal e tal, dali a um mês desenvolveram sinais e sintomas. E o que são esses sinais e sintomas? De falta de insulina, porque tanto tipo 1 quanto tipo 2, o sintoma vai ser de falta de insulina. Uhum. O pâncreas ele pode estar até produzindo, mas não o suficiente para a necessidade. Então, no balanço geral, o que a gente vai ter a falta de insulina e a glicemia alta no sangue. Uhum. E aí você pode ter um emagrecimento, um aumento da sede, aumento da urina, toda hora a pessoa está indo no banheiro, está com sede, está cansado, tonteira, alteração visual é comum, borramento visual, então fraqueza, cansaço, uma série de coisas que a pessoa percebe que não está bem, mas muitas vezes são sintomas insidiosos e a pessoa vai deixando lá para frente, e aí quando pega numa fase aguda, mesmo tendo sido um quadro de adulto que demorou, que foi uma instalação lenta, mas pelo fato de deixar para lá, às vezes só vai pegar lá na frente numa fase mais avançada, mais com aguda, muito sintoma. Que é mais difícil de dar uma baixar. É melhor exatamente, a prevenção, com certeza. Por isso que é bom fazer os exames aí. Tem gente que fala de ano em ano, mas que até... depende da idade, né? A partir de 25 anos, tudo você pode fazer a cada 5 anos. E aí vai depender muito de cada realidade. Se você é uma pessoa que está acima do peso, se você tem uma história familiar ou não, é uma coisa individualizada aí para cada situação. E o exercício, ele é fundamental, né? E, na verdade, ninguém precisa ter o diagnóstico do diabetes, nem do pré-diabetes para fazer um bom exercício. Eu acho que uma alimentação saudável, beber água e fazer exercício, isso daí é o segredo da vida. Exatamente. Né? Só ajuda. Porque a alimentação saudável não é um tratamento para quem é diabético só, é para todos, né? Ninguém tem que estar se enchendo de refrigerante, doces e tal. Refrigerante é um vilão, né? É um vilão porque é o que a gente chama de caloria vazia. Você tem ali uma quantidade de açúcar, nada. E aquilo não contribui em nada para a gente. É muito diferente da frutose, do açúcar da fruta, das outras situações. Mas bebidas açucaradas realmente são os vilões. São os vilões, né? Isso. Pois é, eu lembrei aqui de mim agora. Por que eu gosto tanto, né? Mas eu estou diminuindo, tá? Agora mesmo eu estava tomando suco de caju antes de vir para cá. Falei, não, vou lá no doutor Hilário, não vou dar esse mole, não. Hoje não. Ai, meu Deus, vamos falar... Vamos falar dos critérios? Vamos falar dos critérios aqui. O que eu ia falar é o seguinte, como é que é realizada a terapia cognitivo-comportamental no tratamento da TDAH? Tá. Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem teórica, né? Ela é mais indicada para o tratamento do TDAH, né? Então, a partir do momento que o paciente chega, em cada paciente vai se manifestar de uma forma os sintomas. Eu vou elaborar um plano de tratamento, né, baseado nessa abordagem em que se trabalha a psicoeducação, treino de habilidades, estratégias compensatórias e outras técnicas. Então, o que é psicoeducação? Eu vou explicar para esse paciente o que é o TDAH, né? Quais são os sintomas, quais são os prejuízos e fazer uma correlação com o que ele está vivenciando naquele momento. Tipo, para ele se tocar que ele já foi diagnosticado, você já sabe? Então, quando esse paciente já chega com o diagnóstico, né? Porque quando ele não chega com o diagnóstico e eu observo, eu já vou encaminhar para o médico e vou trabalhar o que está aparecendo. Isso. Aí ele voltou para você já com o diagnóstico. Já com o diagnóstico. Então, eu faço um trabalho baseado nessa abordagem teórica. Então, psicoeducação quer educar esse paciente. O que é o TDAH? Você sabe o que é o TDAH? Quais são os sintomas? Vamos fazer uma correlação. Quais são os prejuízos que você está tendo na esfera acadêmica ou profissional, se for adulto, né? Também vou trabalhar as estratégias compensatórias, porque eles têm uma dificuldade de se organizar, de manter o foco, de se concentrar. Então, por isso, se esquecem de muitas tarefas, de concluí-las. Então, eu vou trabalhar com ele. Se você não consegue se recordar, então vamos usar a agenda, vamos fazer uma planilha, vamos estabelecer, colocar alarmes, etiquetas em gavetas para saber onde estão os documentos, por exemplo. Olha, você vai dando ferramentas, né? Para ele melhorar. Exatamente. Que bacana. E as pesquisas apontam que a terapia, com o tempo, né, a terapia cognitivo-comportamental, realizada dentro da psicoterapia com o psicólogo, né, ela traz benefícios e evolução do caso.
né? Então, é provado cientificamente, né, que existem várias abordagens. Então, eu vou trabalhar psicoeducação. Se for criança e adolescente, vou trabalhar na orientação parental também, explicando os pais o que é o TDAH da mesma maneira, né? Quais são os sintomas e o que está afetando na vida do filho. E aí, para esse paciente com TDAH, né? As estratégias compensatórias que nós vamos estipular, né? Como, por exemplo, eu mencionei alarme, né? Etiquetas, por exemplo, em gavetas, para saber onde estão os documentos e outros objetos. Também vamos trabalhar habilidades sociais. Às vezes, o paciente, porque ele tem é impulsivo e fala, às vezes, se intromete na conversa do outro, né? Então, ele pode ter uma inabilidade ali nessas relações sociais. Sim. Então, vou trabalhar com ele um treino de habilidades sociais, porque a gente busca os comportamentos mais adequados nas relações, né? Para não passar por entrão, para não passar por mal educado. Sim. Aquela pessoa que corta do nada, sem pedir licença, não é isso? E ele faz isso inconscientemente. Então, ele faz de uma forma, o cérebro dele funciona de uma forma, então que ele não consegue inibir a resposta. Quando ele vê, já falou. Então, muitas pessoas são até consideradas sem filtro, porque quando viu, já falou e pode ativar emocionalmente, não só ele mesmo, mas também outra pessoa que está se relacionando. Trabalho também com o paciente gerenciamento de metas e rotina. Como ele tem essa desorganização, então a gente trabalha também, né, com cronogramas da semana, e ele tem que, além de montar o cronograma em sessão, fazer o monitoramento, que é muito difícil também para eles. Então, é monitorar se realmente as atividades foram realizadas, né, porque a cada sessão tem que ter esse feedback, né? O que você fez em casa? Porque tem a terapia, né, no setting clínico, mas ele tem tarefas para realizar durante a semana, para que na próxima sessão ele possa verificar o que ele evoluiu ali do que foi estabelecido. Como o TDAH é um transtorno comórbido, porque tem outros transtornos que coexistem, ou doenças, então eu vou verificar também um plano de tratamento caso apareça, né, uma outra questão. Por exemplo, se o paciente tiver muitos sintomas de ansiedade, de depressão, né, se já estivesse configurando como um transtorno depressivo maior, eu vou ter que montar também um plano de tratamento para depressão. Se aparecer ansiedade, né, se tiver um transtorno de ansiedade, também vou montar um plano de tratamento para a ansiedade. Aí a gente vai trabalhar atenção plena, respiração diafragmática, meditação, né? Meditação deve ser maravilhoso. Né? Indicando, não no setting clínico, indicando para que possa buscar essas ferramentas. Para melhorar cada vez mais. Exatamente. Então, a gente segue nesse caminho na terapia cognitivo-comportamental, porque existe um protocolo de atendimento, né? Então, a terapia ela estabelece que, para esses casos, tem que seguir o tratamento que tem a fase inicial, a fase intermediária e a fase final, que é a fase de prevenção à recaída dos sintomas. Então, é a fase que a gente prepara o paciente para a alta terapêutica. Mas, para isso, tem muito trabalho, né, ao longo. Sim. Porque tem horas, assim, a gente falando de jovem, né? Tem horas que eles devem, uma opinião minha, que eles devem encher o saco daquilo tudo e falar, gente, eu não aguento mais isso, vou largar de mão, vou deixar meu quarto desarrumado, vou tirar as etiquetas das minhas gavetas. Acontece isso, eles largarem a mão? Geralmente tem adesão. Geralmente tem adesão porque eles começam a entender como é que é o funcionamento, né, cerebral deles, o perfil cognitivo. Então, eles começam a ver que eles precisam se adaptar a uma nova realidade. Para que haja menos prejuízo, inclusive nas relações familiares, né? Porque à medida que não cumpre as tarefas, não realiza as atividades propostas pelos pais, isso pode gerar um conflito familiar. Com certeza. E aí a minha próxima pergunta é essa. Como é que é realizado o trabalho do profissional, Alcione Santos, com os pais, escola e professores ali? Sim, então é um trabalho fora da clínica, né? Então são outras sessões. As sessões com os pais, a gente vai trabalhar muito também a psicoeducação, como eu mencionei, e também essa educação. Cada pai é de uma forma, né? Pai e mãe é de uma forma. Então, às vezes, a educação, ela é polarizada. Um é muito permissivo, o outro é muito rígido. Então, eu trabalho com eles para que eles possam encontrar uma maneira, né, de uma educação que possam, né, ser mais equilibrada para a criança ou para o adolescente. É uma orientação mesmo para os pais ali. Orientação mesmo. Porque a gente, eu sou pai, né, a gente não sabe, né, e eu tenho lá a mãe dele, apesar de nós sermos separados, nós somos muito amigos, eu e da Núbia, e a gente está sempre tentando manter esse equilíbrio para entender. Mas entre pai e mãe sempre tem aquele guarda ruim e o guarda bom, né? Aquele que briga e aquele que não briga, né? E é mais ou menos isso que é o teu papel ali. Isso, eu escuto os pais numa sessão fora, né? Não é no mesmo dia, em outro momento, para saber como é que é a educação de cada um e o que pode ser feito para esse ajuste. E é disciplinar com o rigor apropriado que a gente fala. Não é deixar de disciplinar e educar.
mas verificar, né, que algumas questões podem estar aparecendo porque a criança ou adolescente ele tem dificuldade de realizar, porque tem dificuldade de manter a atenção, de se concentrar. Né? O quarto, que é uma coisa simples, mas ele chega a ser um diagnóstico do TDAH, aquele que quanto mais você fala, arruma teu quarto, e ele não consegue arrumar? Então, a sua pergunta é muito interessante, né? O quarto ele não tem como ser um diagnóstico, mas eles recebem muito essa crítica de preguiçosos. Muitos recebem essa informação de que são preguiçosos. Então, o funcionamento cerebral deles é de uma forma em que eles precisam ter esse ajuste né, na clínica, de forma que eles possam ter mais estratégias para lidar. Né? Mas o quarto em si não é um diagnóstico, mas é um reflexo que precisa ser investigado, né, se ele nunca realiza as atividades. Entendi, mas a maioria dos teus pacientes tem problema com arrumação no quarto? Ou não? Eu estou batendo nessa tecla por causa do meu filho mesmo. Sim. Tá? Que ele sempre teve problema de arrumar quarto. Eu já combinei com ele várias coisas. Você vai arrumar teu quarto. Se tua mãe não me mandar foto desse quarto desarrumado, você vai ganhar um doce, um exemplo. E assim, mas ele fica uma semana e na outra semana o quarto está uma bagunça. Então, posso falar um pouco sobre... Então, vou levar meu filho lá no teu consultório. Sim, como eu atendo crianças, adolescentes e adultos, então cada um se manifesta de uma forma. Inclusive, isso é muito interessante porque o TDAH ele é considerado heterogêneo, porque em cada pessoa vai se manifestar de uma forma. Certo. Então, posso falar sobre os critérios, né? Fala para mim. Então, os critérios diagnósticos são muitos, né? Estão nesse manual diagnóstico que eu mencionei, DSM-5-TR. Sim. Tem os critérios de desatenção, de hiperatividade. Eles precisam aparecer em pelo menos 2 ambientes. Casa, escola, casa, trabalho. Eles precisam aparecer pelo menos até os 12 anos de idade. O médico ele vai verificar também se essas características não se assemelham a um outro transtorno, que é o critério de exclusão. E aí esses sintomas podem ser de desatenção. É isso, não conseguir manter a concentração, não terminar o que começa, as atividades, as tarefas ficam inacabadas. Certo. Dificuldade de manter a concentração, né? E dificuldade de se envolver em atividades que exijam um esforço mental prolongado. Para adulto, preenchimento de relatório, planilhas. Para criança, ler um livro, fazer um exercício, uma prova. Ver um filme. Sim. Às vezes um filme de 2 horas não concentra. Sim, e esses critérios são 9 critérios, precisa preencher pelo menos 6 dentro do período de 6 meses, né, até os 12 anos de idade. Então, tem muitas informações. Tem também os critérios de hiperatividade, de 9, tem que preencher pelo menos 6 durante 6 meses, né, que é aquela criança que parece ter um motor ligado, né? Na linguagem popular parece estar ligado no 220. Exatamente isso. Uma agitação motora, né? E aí tem uma outra característica muito interessante, que é remexe, tem até no DSM isso, remexe, batuca as mãos e os pés ou se contorce na cadeira. Então, é um indicativo ali se preencher os critérios, né? Como está estabelecido nesse documento. Olha que bacana, de várias coisas. São muitos critérios. São muitos critérios aqui. Diagnóstico. Porque às vezes, eu estava até entrevistando a Tati Nogueira aqui, a gente estava falando de ansiedade e depressão, né? Então tem gente que tem dia que acorda triste, mas já fala que está deprimida, se autodiagnostica aí, né? Então, assim, não é porque você acordou triste num dia que você é uma pessoa depressiva ou deprimida, né? Não. Você só está triste, né? A tristeza passa. Sim. Então, assim, não precisa daquela de cura nem nada. É igual, eu fico imaginando pessoas que se autodiagnosticam com TDAH. O meu filho, eu falo dele, meu filho é muito meu amigo, muito, muito, muito. A gente está sempre junto, trabalhamos juntos. E ele fala, eu tenho TDAH. Quando ele está assim, no auge da bagunça, ele fala, pai, eu tenho TDAH, mesmo para se livrar daquele problema. E não é nada disso, né? Tem que ter os critérios ali. Tem que ter os critérios, né? Como eu mencionei. Para preencher. Né? É feito de uma forma clínica, por médico, pela observação clínica. Com relação a esses critérios, eles podem ter, depois que preenche, né, essa sintomatologia pode ser leve, moderada ou grave. Então, o médico vai definir. Tem os níveis ali também. Da sintomatologia, sim. Olha, bacana. Voltando para a diabetes aqui com a minha querida Hilária Schiavo. O tratamento do diabetes. Vamos falar agora do tratamento. A pessoa já fez o exame, já viu que está alto lá, mais 126, né? Já fala, eu tenho que ir lá na doutora Hilária. Como é que eu trato isso para não piorar, doutora Hilária? E aí eu vou pegar uma carona no que a Alcione falou. Eu adoro isso, eu adoro essa interação aqui. Porque o tratamento do diabetes é um tratamento multidisciplinar também. Bacana. Né? A gente não deve tratar o diabetes sozinho. Não é uma condição que o médico sozinho vai
resolver, da fórmula né? mágica ali. A base do tratamento da diabetes também é a educação em diabetes. Então, você tendo uma base bem consolidada, entendendo a sua condição, entendendo a sua alimentação, como você deve fazer suas escolhas, a atividade física, qual é o sintoma que você tem, como é o seu tratamento, você já está, assim, anos-luz do... E cura? Tem cura a diabetes? Não tem cura. Não vamos falar em cura, vamos falar em controle. Beleza, está controlada ali, vamos manter ela controlada. Está controlada ali. Então, a gente tem o tratamento da diabetes autoimune, que é onde a gente não tem a produção de insulina. Esse paciente ele tem que ser tratado com insulina. Não tem medicação oral, não temos outra alternativa. Temos São aquelas injeçõezinhas que dá na barriga. Atualmente, a gente tem as canetas, agulhas cada vez mais finas, então o conforto do tratamento está muito, muito melhor. E ainda temos as bombas de insulina, que na verdade ainda é uma tecnologia cara, mas em questões de necessidade absoluta, às vezes até se consegue, em determinados casos e tal, o acesso à bomba de insulina. O que é uma bomba de insulina? Uma bomba de insulina é uma administração contínua. Você tem uma... Também estou na era Flintstones. Então a gente está na Vilma e Barney aqui, ó, conversando. Antigamente a gente tinha aqueles cassete pequenininho. Então é como se fosse isso. É um aparelhinho pequeno. E ele vai injetando. E ele conecta tem uma cânulazinha e você fica acoplado. Você faz aquilo no subcutâneo e você fica com a administração contínua. Entendi. Mas... Vamos falar, o que é mais importante para você conseguir fazer o uso de uma bomba de insulina? A educação em diabetes. Porque quanto você vai liberar para a bomba injetar, como é que você vai fazer essa administração. Então, tem todo um bastidor ali por trás da bomba de insulina e o paciente tem que estar muito bem educado para poder lidar com a bomba de insulina, né? Não é... Vou lá, coloco e vou comprar acabou. Uma bombinha ali no mercado. E isso é uma coisa muito específica, um tratamento muito específico para determinadas situações exclusivas praticamente do diabetes tipo 1 e da criança, que são a população que mais usa a bomba de insulina. A gente tem também a monitorização contínua. Por quê? Porque o diabético que depende da insulina, ele tem que fazer várias aplicações de insulina por dia. E é aquela... questão da furada de dedo, da ponta de dedo, né? Os aparelhinhos. Aquilo é uma arma fundamental. O paciente tem que saber monitorar, tem que saber o que ele vai fazer com aquele resultado. E existem também uma forma de você não ter essa ponta de dedo. Você pode fazer o uso do sensor contínuo, que é do tamanho de uma moeda de R$1, você acopla e fica com 14 dias ali, escaneia no celular e tem aquele resultado, uma monitorização contínua da glicose. Vai abolir a ponta de dedo? Não. Em alguns momentos você vai ter que fazer uma conferência, vai ter que fazer também, mas você diminui muito a questão da ponta de dedo. Então, falamos do diabetes insulino dependente e agora temos o tipo 2, o adquirido. Aí a gente tem muitas alternativas de tratamento, no sentido de que temos a mudança de estilo de vida com a alimentação, aí você consegue controlar alguns pacientes, né? Segundo passo, a gente tem a medicação. E hoje a gente tem várias classes de medicação, tanto que atua na resistência à insulina, quanto que atua no pâncreas, para que tenha uma liberação a mais de insulina, fora... os análogos, enfim, melhor eu não ficar na parte bioquímica aqui, mas o tratamento da obesidade, tudo com umas medicações mais modernas que são para obesidade e para diabetes. A gente consegue um controle do peso, consegue com isso também um controle do diabetes. E com a evolução, a gente também pode precisar da insulina mesmo para o diabetes adquirido. Né? E isso não é, vamos dizer assim, um castigo, nem uma situação que... Muitas vezes o paciente tem medo da insulina, mas a gente tem que olhar pelo outro lado, o quanto a insulina vai dar de qualidade de vida para quem está com uma glicose aumentada e não está conseguindo
controlar por outras formas, que aí eu vou voltar lá no início. Lembra que eu falei que o pâncreas estava lá cansado e tal? Sim, eu só penso nele. Ele tem o limite. Então, a gente tem a medicação oral para estimular ou o pâncreas ou aquele receptor lá que não está virando a chave. Certo. Mas se a gente não conseguir fechar o balanço, a gente vai fazer a insulina sim para o diabetes tipo 2. E isso salva vida, salva complicação. Sim. Então, aquele grande preconceito com a insulina não tem porquê, né? Entendi. Um mito aí que eu vou falar que muita gente acha que a insulina vicia. Não, a insulina não vicia. É porque a pessoa não tem a insulina suficiente para manter o seu controle. Então, você vai precisar fazer uso contínuo, não porque você está viciado, mas porque você tem uma falta. Mas na dose certa. Na dose certa, exatamente. Acho que tudo que é demais vai viciar. Né? Mas você não de remédio, passa por de vício, não. A insulina não passa por vício. A dose errada da insulina pode levar a uma situação de hipoglicemia, que é uma questão muito importante também. Todo diabético que começa a usar insulina e também que usa medicação oral tem que conhecer o outro lado, que é o quê? Você ter uma queda de açúcar. Você está ali mantendo o equilíbrio. Mas, de uma certa forma, aquilo ali, a insulina entrou, a medicação oral entrou e alguma coisa aconteceu. Você teve um vômito, teve um mal-estar gastrointestinal, a comida não foi absorvida, alguma coisa aconteceu e aquela glicose, ela cai mais do que a gente programou ali com a medicação. E com isso você tem que saber reconhecer quais são os sintomas e agir rapidamente, né? Então, quando tem uma queda de açúcar, uma hipoglicemia, abaixo de 70, entre 50 e 70, um caso de hipoglicemia leve, ou abaixo de 40, uma hipoglicemia já grave, nível 2, que a gente chama. Então, o que acontece? Nesse caso, o paciente vai ter sudorese, ficar suando frio, gelado, sensação de desmaio. Às vezes pode levar a confusão mental e, em casos não tratados e não reconhecidos, até a perda de consciência. Então, todo diabético tem que ter lá seu kit hipoglicemia com ele, que são 3 balas moles para qualquer momento. Estou na rua, não posso medir, não posso saber como é que está e eu não estou bem, tem algum sinal de alerta, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar como se fosse uma hipoglicemia. Porque a hiper espera e a hipo não. Então, tem alguma coisa ali. Entendi. Que posso estar com a glicose baixa, eu vou atuar de qualquer maneira, independente se eu conseguir ou não fazer essa checagem. Bala mole que você fala o quê? Já veio jujuba na minha cabeça. Isso, pode ser uma jujubinha ali. Um caramelo, alguma coisa assim. Entendi. Né? Um chocolate, uma garrafinha de refrigerante comum, 150 ml de bebida açucarada, e por isso que, como a gente falou da bebida açucarada ser um vilão... É, do refrigerante aí. É a hora do refrigerante, porque nessa hora a bebida açucarada é o que vai fazer a glicose subir rapidamente. Olha o vilão passando a ser mocinho aí. Pois Já fiquei feliz aqui, já vou comprar aquelas pequenininhas já, que abre aqui para mim. Vamos nós aqui falar de mitos e verdade. Eu perguntei para a doutora Hilária Schiava se a diabetes ela tem cura. O TDAH tem cura? Não tem cura. Né? O que há é a remissão dos sintomas, que pode ser uma remissão, né, que é esses sintomas abrandarem, né, e remissão parcial ou total. Principalmente se houver as intervenções com medicações, com psicoterapia e outras que que serão necessárias. Então ela vai sendo controlada ali sempre, igual a diabetes ali, os sintomas, né? Podem ser controlados e podem diminuir também com o tempo. Certo. Mitos e verdades. Agora a gente entrou no mitos e verdades aqui e eu vou fazer mesmo perguntas que a galera já botou lá na caixinha de perguntas, então vamos responder. As crianças com TDAH são menos inteligentes. Mito ou verdade? É um mito. Elas não são menos inteligentes. Inclusive, quando eu realizo, não há evidências, tá, que o TDAH, que a criança ou a pessoa com TDAH tenha um nível intelectual abaixo da média, por exemplo. Inclusive, nas avaliações neuropsicológicas que eu realizo, há vários casos em que a eficiência intelectual estava acima da média. Né? O que acontece é, às vezes, o paciente ele se sente um pouco incapaz, frustrado porque às vezes tenta realizar uma atividade e não consegue ir até o final. Então ele acaba se sentindo, por conta do desempenho acadêmico, acaba se sentindo como se não fosse inteligente. E às vezes há uma interpretação equivocada das pessoas diante disso, porque não conhece a pessoa e não conhece também o TDAH.
É uma autocobrança que ela tem, né? Principalmente ali do jovem para a fase adulta ali, eles se cobram muito, mesmo quem não tem TDAH, né? Eles já se cobram de natureza. Imagina quem tem, né? Exatamente. O TDAH, ele pode desencadear uma ansiedade, uma depressão? Sim, inclusive é comórbido, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento comórbido. Então pode sim coexistir outros transtornos, como depressão, como ansiedade, como transtorno também específico da aprendizagem. Então pode sim. E aí dentro da psicoterapia, por exemplo, quando o paciente chega, eu vou verificar qual que precisa ser cuidado com prioridade e, paralelamente, vou tratando, né, os sintomas dos outros transtornos. É bom que a doutora Alciane Santos, ela é Bradesco, ela é completa ali, né? Ela já é a neuropsicóloga, também já é psicóloga também, já entra os dois juntos aí, né? Porque eu realizo tanto a avaliação de crianças, adolescentes e adultos para verificar esse perfil cognitivo e também realizo a psicoterapia, que é baseada na TCC. Tá vendo? Ela já é um tratamento multidisciplinar por ela mesma. Ela tem vários profissionais ali com ela. Pegar carona no que a doutora Alciane está falando sobre a questão das crianças e adolescentes, das legislações específicas e da importância da interação com a escola, para falar sobre um projeto que é o Diabetes nas Escolas. Ah, legal. Que é um diabetes que ele vem lá de Belo Horizonte, da doutora Janice e a doutora Márcia, que é uma endocrinologista, uma psicóloga, que é justamente a gente levar o conhecimento para as escolas sobre a diabetes, sobre como aquela criança precisa ser recebida na escola, sobre quais os cuidados. E, enfim, é um projeto muito legal que tem todo um treinamento online, gratuito. Olha, e online. É o projeto da Santa Casa de Belo Horizonte. E aqui no Rio eu estou fazendo a coordenação desse projeto. Então, a gente quer divulgar para as escolas que existe todo um treinamento online e que a gente está à disposição, porque a escola, se a gente for ver hoje em dia, tem criança que vai desde muito cedo e passa às vezes 10, 12 horas dentro de uma creche, de uma instituição escolar. Sim. E quando a gente pensa em criança, a gente pensa que às vezes um sintoma não é tão evidente. A criança não vai dizer que a visão está borrada, ela não vai dizer que ela está com mais sede, depende muito de uma observação. Então, é uma coisa muito importante para a escola, tanto saber como recebe a criança, como também saber o que é, porque a gente está falando de uma doença muito comum na infância. A segunda doença crônica mais comum da infância. A gente tem hoje 1 para 8 mil de crianças. Então, né, nenhuma escola está livre de receber uma criança com diabetes. E de não ter ninguém com o diagnóstico, mas ter aquele bebê que está desfraldando e regrediu, que está desfraldando e, de repente, não consegue mais segurar a urina. Ou que uma criança que está toda hora pedindo para ir ao banheiro na hora da aula e, às vezes, é mal interpretada. Com certeza. Então, como eu falei da hipoglicemia, a escola que recebe uma criança diabética, ela precisa saber o que é a hipoglicemia, saber reconhecer. E você, como a gente sempre fala, você não precisa ter um aluno para buscar o conhecimento. Porque se você já souber todo aquele... Está preparado ali, estiver preparado... Com as informações básicas. Exatamente. Você, quando vê que tem um adolescente que está toda hora pedindo para ir ao banheiro no meio da aula, nem sempre ele está querendo matar a aula. Não era o meu caso, eu matava mesmo. Eu não sei se acontecia com você, mas eu ia toda hora no banheiro. Pois é, às vezes é uma criança que está mais quietinha, que não vai dizer que está mais fraca, ela simplesmente vai ficar ali quietinha, não vai querer fazer educação física, porque está fraca, mas às vezes não sabe dizer. Gente, informações importantíssimas. É um projeto muito legal que está aberto aí, gratuito, para quem tiver interesse. E a gente pode também bater um papo com a escola, levar alguma coisa no local, gente, enfim. Claro, importantíssimo. Algum treinamento. Daqui a pouco vocês vão fazer uma dupla aí para levar projeto de escola aí, que eu acho importantíssimo também o TDAH entrar nesse projeto. Uma conexão com a Elara está falando. Estou adorando essas conexões aqui, gente. Sim, a escola tem esse papel, né, fundamental. Tem até a lei, que é uma lei federal, e tem uma que é municipal, que é sobre o acompanhamento integral, né, da criança, adolescente com TDAH, e a escola, ela geralmente detecta logo, porque principalmente na educação, né, ali na educação infantil, que a professora, geralmente são poucos professores, e tem esse contato diário, então a professora começa a observar agitação, já sinaliza
eu recebo casos de professores que indicaram para os pais buscarem profissionais especializados, né? Então, a escola exerce esse papel. Inclusive, nessa lei, a escola que encaminha. Então, dentro das atribuições da escola, tem essa de encaminhar se perceber algo na criança, é uma lei de 2021, encaminhar para os serviços da rede, que às vezes é um médico, às vezes é um psicólogo, né? Às vezes, dependendo de como os sintomas aparecem, pode ser um outro profissional, às vezes uma psicopedagoga, né? Uma fono. A escola é muito importante, tem até a outra lei de 2012 que estabelece institui a Semana de Informação e de Conscientização sobre o TDAH, que aí entra nessa parte da educação que você falou, né? Que não é só na escola, mas também na sociedade. Então, na primeira semana de agosto, tem essa semana de informação, né, que a sociedade pode, né, a escola, outras esferas, né, propagar mais essas informações sobre o que é o TDAH, exatamente para que não haja os equívocos, né, que muitas pessoas estão se autodiagnosticando, né, na internet, porque há várias escalas disponíveis. Né? Então, a importância da escola é fundamental. E tem essa outra lei também, de 2018, que é uma lei estadual do Rio de Janeiro, em que dispõe sobre essa obrigatoriedade das escolas públicas e privadas de ter esse assento, porque entende que o aluno com TDAH ele precisa desse espaço mais próximo ao professor, longe desses distratores, estímulos externos. Então, a escola tem um papel fundamental. É a educação, né? Exatamente. Olha, que bacana, gente. No caso, as escolas, às vezes, existem algumas regras que fazem parte, claro, do ambiente escolar, que a criança não vai comer na sala de aula, a criança no meio de uma prova, não vai sair para ir ao banheiro, mas a gente tem que olhar diferente, porque uma criança que tem diabetes, ela tem uma necessidade especial. Ela pode ter uma hipoglicemia em sala de aula e ela tem que ter acesso ao seu kit, né, no caso, hipoglicemia, na sala de aula. A professora tem que saber reconhecer também. Claro. Às vezes, a criança começa a ficar ali confusa e tal, e precisa... Né? A criança, às vezes, não tem essa maturidade para reconhecer. E, às vezes, o professor ou o profissional, por uma falta de informação dessa que a gente está tendo aqui agora, ele fala, não, espera a hora do recreio. A criança não pode esperar. Né? Não pode esperar. Está numa prova. Essa criança tem que sair para ir ao banheiro, sim. E não pode ser impedida. Sim. Então, e as escolas, muitas vezes, têm medo. Por quê? Porque o tratamento é feito com aplicação de insulina. Sim. E, assim, não existe a obrigatoriedade e nem o projeto é para obrigar, nem fazer com que a escola administre, faça aplicação. Não passa por aí. Passa por informar e orientar, né, no caso. As crianças, elas são muito autônomas, elas têm muita autonomia. Algumas usam bomba, outras... Elas mesmas sabem se aplicar, né? Então, não é passar a responsabilidade para a escola. Entendi. É só informar e dar conhecimento para que as pessoas possam lidar da melhor forma. E, assim, a interação, pai, escola, né, uma aliança, uma situação de confiança é fundamental, até para a criança. Claro. A criança sabe que ela está ali num ambiente seguro, protegido. E, muitas vezes, a pessoa acha que, assim, não, basta a professora saber o que é. Mas e se ela passa mal na hora do recreio com a amiguinha? Com a amiguinha. E o inspetor, e o porteiro. É uma situação que todo mundo tem que estar alinhado e ligado. Claro. E salva a vida, né? É uma questão que é fundamental. É de informação mesmo. Informação. Pô, que projeto bacana. Parabéns. Obrigada. Quero ver vocês dois atuando juntos. Eu já estou casando as duas aqui já para melhorar. As complicações do diabetes, assim. Pois é, a gente tem as complicações crônicas, que se você levar um tratamento direitinho, mantendo a sua glicemia na meta, uma coisa importante é você alinhar com a sua equipe qual é a meta de hemoglobina glicada, no caso, que você vai atingir como alvo do seu tratamento. A gente tem metas diferenciadas no caso dos idosos. A gente não pode correr risco de uma hipoglicemia do idoso. Então, a gente tem uma flexibilidade maior. Então, tendo a sua meta terapêutica, você tem que estar sempre buscando ali, estar sempre na meta para prevenir complicação. E quais são essas complicações mais comuns? São as complicações microvasculares, que são as complicações oftalmológicas, neurológicas e renais. Então, é uma coisa que não é muito lembrada, né, no senso comum, mas o nervo é o mais comum, é a complicação mais comum do diabetes. Ah, é? É aquela dormência, e muitas vezes passa despercebido porque a pessoa perde a sensibilidade à dor.
e não percebe, e aí é que vem o grande problema, onde a educação está por baixo de tudo. Porque se você tem uma alteração neurológica e você também não cuidou da glicose, não cuidou do colesterol, nem da pressão, não fez um tratamento abrangente, no caso, o tratamento tem que ser todo alinhado. Pressão, colesterol, glicose, tudo tem que estar nos seus alvos. Certo. Então, não tendo tido esse cuidado, o que vai acontecer? Uma aterosclerose. Com isso, você tem uma diminuição da irrigação sanguínea. Diminuição da irrigação sanguínea, perda da sensibilidade dolorosa. Isso aí é o gatilho para dar uma topada, para fazer um machucado bobo. E aí, com uma glicose alta, não cicatriza e vem as temidas amputações, que são situações totalmente preveníveis, principalmente com a educação. Porque se o paciente diabético for orientado e todo dia olhar seu pé, verificar, cuidar, ter cuidado com o calçado, sempre ver se tem algum corpo estranho ali dentro e tal, e não deixar começar o problema, não vai chegar na amputação. Era uma das perguntas que eu ia te fazer aqui, porque todo mundo que pensa em diabetes fala, gente, eu vou ficar cego e vou ficar amputado. Não vai ficar cego nem amputado. A retinopatia diabética também tem tratamento. Você fazendo o seu fundo de olho anualmente, você não vai ficar cego. Você vai, primeiro, evitar a complicação, mantendo a sua glicose no alvo. Segundo, por acaso, enfim, alguma coisa escapou, não deu e tal, acabou que teve algum desenvolvimento de retinopatia, você vai tratar, você não vai esperar chegar aquilo numa situação mais complicada. Sim. Então, tem como fazer, assim como a parte renal. Controla seu colesterol, sua pressão, sua glicemia, você vai viver bem e não vai terminar com insuficiência renal. Controlado. Sim, é por isso que é bom essa consciência, porque pode chamar de Alcione? Sim, pode chamar de doutora, eu vou chamar de Lara e Alcione, tá bom? O que a Alcione falou também, quando o paciente já vem diagnosticado, o primeiro passo dela é o quê? Eu vou fazer esse cara tomar ciência do que ele tem. É fundamental. E depois as ferramentas para melhorar. Eu acho que isso é fundamental. Né? Primeiro, a aceitação, porque o diabetes é uma doença que ainda tem muito tabu em cima, muita negação. Então, primeiro é conscientizar, ter uma equipe multidisciplinar com uma nutricionista, né? No caso dos que usam insulina, a participação da enfermagem é fundamental. Bacana. Também. E tem a educação física, os profissionais de educação física e os médicos. Então, tem que estar todo mundo ali alinhadinho e tocar o tratamento de uma forma multidisciplinar. Não é só também na parte médica, não é só tratar a glicemia, é tratar a pressão arterial, é tratar o colesterol e é cuidar do peso. Né? A gente não fala em emagrecimento de uma questão estética, a gente fala em perda de 5%, 10% de peso, você já tem um ganho de saúde. Bacana. Muito importante. É para a saúde já. É para a saúde. Que as pessoas acham que estou malhando para ficar forte. Exatamente. Não que a gente não queira que a pessoa vá para o peso adequado e tal. Sim. Claro que sim, é a meta, mas não que seja obrigatório e nem que seja assim. Fundamental. Se não conseguir chegar naquele peso ideal, não vai ter melhora. E muita gente às vezes existe. Já que eu estou muito fora, eu vou deixar para lá. Nada disso. Você perdeu 5% do seu peso, qualquer peso perdido, você já tem um ganho em qualidade de vida, um ganho em controle da doença, em controle metabólico, muito importante. Sim. E isso vai estimulando cada vez mais. Exatamente. Né? E a saúde mental é muito importante também. Né? Não, total. Porque... E o bem-estar que a academia traz, eu não sou frequentador de academia, não. Mas quando meu pai faleceu, isso tem 6 anos atrás, eu estava muito acima do meu peso. Hoje eu estou com 90 quilos, eu estava com 120 quilos. E meu irmão é profissional de educação física, né? Ele é dono de academia, 2 aqui na Barra. E ele me viu, a gente estava muito tempo sem se ver, e ele falou, cara, você tem que entrar numa academia, vai lá que eu vou te deixar nos trinques. Foram 365 dias no ano, eu faltei 7. Então, eu ia todos os dias, comecei malhando. Eu nunca fui de academia. Comecei malhando, depois fui para natação, depois para o spinning e finais de semana, quando não tinha, eu dava uma corrida na praia. Cheguei a 86 quilos em um ano. Sim. E aí que eu estou falando tudo isso por quê? Porque as pessoas falam, eu não sou de academia. Não é que não seja, você não está acostumado, porque quando você começa a ir, ativa a oxitocina, ativa a serotonina, né, que são os hormônios do prazer, da felicidade, você começa a se sentir bem, tu começa a se sentir bonito. Para eu me sentir bonita, porque o negócio é bom mesmo. Então, assim, o exercício ele é fundamental, não só para o corpo, mas para a mente também. É sensacional. Pra mente. E a gente tem que ver a aceitação, como é que está a aceitação do paciente. Às vezes a família
fica muito em cima e não pode comer isso, não pode comer aquilo. E não é por aí. Então, a saúde mental a gente tem que estar bem ligado, porque se não tiver uma saúde mental ali por baixo, o tratamento não vai andar. Sim. Então, também é uma parceria importante, muitas vezes, tanto a terapia quanto o psiquiatra. Às vezes, precisa entrar também por conta dessa situação. E depende muito também, não é nem do profissional, porque às vezes o paciente vai lá na Alcione, vai lá em você, quando sai dali faz tudo errado. Sim. Eu achei bacana quando ela falou, quando ele volta, vamos ver o que você fez aqui, ver a nota que você vai tirar no questionário. Com a equipe, isso é bacana, né? O vínculo com a equipe é muito importante. É boa, né? Sim, você tem um vínculo com um profissional que está cuidando, positivo. Você leva o tratamento. A pessoa recebeu um elogio, né? Pô, arrumei aqui meu quarto. Eu tô com um quarto na cabeça. Vou conversar com o João. Falar, João, deixa você sem vergonha, que tu não tem TDAH nada, mas nós vamos lá na senhora. Mas pode ser um indicativo. Assim. Algo assim. Mas eu acho importante esse estímulo que dá, assim, pô, parabéns, você está fazendo isso, você deixou de fazer isso. No caso das crianças, os grupos. Tem muitos grupos de diabéticos onde tem atividade deles. Legal, isso é uma bacana. coisa que também é muito legal. Poxa, que bacana. Eu tô com você, Hilária, eu já vou partir para ela, que daqui a pouco eu vou metralhar ela aqui, mas nos mitos e verdades aqui, e tem aqui, eu tenho diabetes e não posso comer carboidratos. Isso é o maior mito que existe. Mó mito e mó mico se o cara não comer. Se falar isso para mim, eu sou apaixonado por macarrão, ele pode comer o carboidrato ali? Ele pode comer carboidrato. Deve, a nossa alimentação, o carboidrato ele ainda é a base e tá tudo certo, né? Não tem nada disso. Ainda tem um outro mito que é não posso comer o que está debaixo da terra ou não pode comer o que está debaixo da terra de noite, o tubérculo. Cadê para comer uma cenoura? Cenoura fica ali até de manhã. A alimentação do diabético é uma alimentação igual a de qualquer pessoa, é uma alimentação saudável. Certo. O que você tem que restringir em torno de 5% é a sacarose, que é o açúcar branco de mesa. Ok. No caso, o resto, tudo é balanceado dentro do seu plano alimentar, por isso que a aliança com o nutricionista é fundamental. Claro. Para você ter o seu plano alimentar, mas não estamos mais na época da proibição. Você não vai poder comer isso, você não vai poder comer aquilo. Sim. Você vai conhecer, saber fazer boas escolhas e saber como equilibrar aquilo. Não vai comer um bolo de chocolate inteiro, mas... mas uma fatia, sabendo equilibrar. Café com sucarose. Exatamente, sabendo a frequência e tudo, a situação... Então vamos para outra aqui, estou adorando isso. Tem chá para curar diabetes? Porque isso é da época da minha avó. Minha avó falava isso. Não tem chá para curar diabetes. Não tem chá. Insulina não é uma planta. O que a gente mais ouve por aí é que eu vou tomar o chá da folha de insulina. Gente, a insulina é uma proteína que só está dentro do organismo. Não tem nem folha. Então... O pessoal é muito criativo, gente. Sim, não vou tomar um chá da folha da insulina. Isso é grave, porque infelizmente a gente abre, às vezes, grandes portais e às vezes a gente encontra ali nos... Chá, tome isso, 5 gotinhas daquilo, todo dia, sua glicose vai resolver, você vai curar o diabetes. Gente, não entre nessa. Infelizmente, a gente está numa fase complicada e isso mata. Mó furada, né? Da época da minha avó, tudo bem, né? Da minha época não tinha internet, tá tudo não certo. tinha informação, né? Como tem hoje, na nossa palma da nossa mão, né? A gente tem que ir na informação de qualidade, não se deixar levar pelas facilidades, né? Tá, tem mais 2 perguntas aqui. Uma que realmente, essa aqui eu adorei, deixei pro final. Doce causa diabetes? Não, doce não causa Olha, diabetes. Pessoal, já estou escutando os gritos daqui, ó, fazendo ola. Não vamos botar a cruz no pescoço daquela criança que ficou diabética e que a pessoa às vezes vai e diz, tá vendo? Foi na festa de aniversário, comeu muito doce. Comeu um brigadeiro. Não, gente, isso não existe. O doce causa obesidade. Obesidade causa resistência à insulina. Sim. E isso, a longo prazo, pode desencadear um diabetes. Sim. Mas não é uma relação direta doce-diabetes. Entendi. Principalmente na criança. Não é por aí. Porque você falou da fatia do bolo, né? Exatamente. Você não vai ficar diabético porque você comeu um brigadeiro, um bolo, tomou um refrigerante, nada disso. O que às vezes acontece, eu acho que daí vem os mitos, a criança está num quadro de abertura de quadro de diabetes. Ninguém percebeu, ninguém viu. De repente, ela foi ali no aniversário e teve muito doce naquela festa. Daquela semana aconteceu dela ir parar no hospital, por exemplo, porque não houve um reconhecimento precoce. E aí as pessoas associam
Mas, na verdade, não foi aquilo. Aquela situação, ela já estava ali presente. Sim, que foi uma gota d'água. Foi uma gota d'água. Né? Assim como o adulto. O adulto não vai ficar diabético porque ele comeu no Natal. Claro. Agora, se ele está num processo já do crônico, ano inteiro, que não reconheceu e tal. E aí veio aquele excesso de compromisso, de festa, isso e aquilo. Aí vai culpar a rabanada. Vai culpar a rabanada. A rabanada é sempre, né, tadinha. Não é incomum a gente passar por essas situações. Entendi. Receber um diagnóstico, receber um paciente que fez um diagnóstico numa situação dessa. Mas não foi aquele dia, aquela festa que causou aquela descompensação. Aquilo é um... Foram várias festas. Foram vários churrascos. Não foram as festas, foi o dia a dia. A Sim. festa não vai causar... E a última problema. também, a última pergunta que eu tenho para te fazer é se existe diabetes emocional. Não existe diabetes emocional. Não existe. Outro mito. Não existe diabetes cheio de mito emocional. aqui, hein? Pois é, o fator emocional, ele é um gatilho. Ele, na verdade, o estresse, a gente tem uma liberação de hormônios de estresse e tudo, que o diabético, ele passa por períodos de descompensação da glicemia quando ele está estressado. Isso, de fato, acontece. Quando a gente tem monitorização contínua, quem faz ou de forma contínua ou que faz várias pontas de dedos por dia, é nítido. Tem um período de estresse, aquela glicemia aumenta e a gente precisa atuar ali. Mas não é a causa da doença. Aquilo é uma situação que acontece e que precisa de uma atenção maior. Né? Mas o diabetes autoimune, ele pode ser desencadeado por um estresse? Até pode ser um gatilho. Mas, como eu falei, até o momento, a gente não tem uma causa e a gente não pode associar e nem dar causa e consequência. Pode ser que até tenha, né? Pode até ser que tenha lá na frente alguma relação, alguma coisa. Mas não é a causa de jeito nenhum. Sei. Não existe diabetes emocional. Existe diabetes autoimune, existe diabetes adquirido, no tipo caso, 2. tipo 2. Eu tô aqui já falando dos termos técnicos aqui, já. Eu tô no tipo 2, já sou adulto aqui. Pois é. Eu tô já ligado nesse tipo 2, eu tô nesse grupo de cá, ó. Agora, a pessoa vai ter e pode até ter um desencadeante, pode ter uma gota d'água, mas ela não vai ficar diabética por um fator emocional. Se ela não tiver o fator genético, se ela não tiver uma situação de base, pode passar pelo estresse que for, que aquilo ali não vai diagnosticar um diabetes. Causar uma diabetes. Não vai causar uma diabetes. Galera, é mito aí, mas segura o coração aí, segura a onda aí. Vindo aqui para Alcione, eu vou fazer uma pergunta, né, que se é mito ou verdade, que eu fiz para ela, inclusive, da diabetes. Se o TDAH pode ser hereditário, mito ou verdade? É verdade. É verdade? Sim, as pesquisas apontam, né, que o TDAH ele tem esse componente, né, de herdabilidade. Então, ele é altamente hereditário. Então, uma criança que tem TDAH, há uma grande chance do pai ou da mãe ter, ou irmãos. E isso é provado, né? Há evidências nos estudos. A probabilidade é muito grande, assim. Sim, muito grande. Se o pai tem TDAH... Se o pai tem, a criança tem, porque depende, às vezes, é a criança que tem um diagnóstico, né? Isso. Inclusive porque está sendo muito difundido, é um transtorno que tem havido muitos estudos para esse transtorno, né? E o outro mito, a verdade, e vem muito dessa tua resposta agora. Se é possível diagnosticar uma pessoa adulta com TDAH. Sim, é possível. Tem que ser investigado o neurodesenvolvimento, desde a infância, até para preencher aqueles critérios. Porque pode ser que a pessoa chegue na fase adulta já com remissão parcial, né, mas ela tem ainda prejuízos na vida acadêmica, profissional, e quando na infância ela tinha os sintomas, os critérios que preenchiam. E para isso também tem que ser feito se for feita a avaliação neuropsicológica, que eu vou levantar a hipótese, eu faço também com o familiar, principalmente mãe ou pai, né? Mas não precisa dessa avaliação para fechar o diagnóstico, porque o diagnóstico é fechado pelo médico. Essa avaliação vem muito para compor, para saber quais são os déficits cognitivos que estão ali, que aparecem. Porque a pessoa com TDAH pode ter questões relacionadas, está abaixo da média, né, em relação à memória de trabalho, que essa informação mais rápida, assim, por exemplo, o meu número é tal, ou então passa o endereço e o número, a pessoa esquece. Essa informação mais rápida, que é a memória, né, que a gente chama de operacional, de trabalho. Então, os pacientes geralmente têm essas dificuldades, ou nas funções executivas, que é o quanto que planeja e executa. E aí, para isso, tem várias funções no meio das funções executivas, né? Que é o planejamento, inibir uma resposta, ter flexibilidade para mudar de planos e executar. Então, na avaliação, aparecem os índices de funções executivas, de memória de trabalho, por exemplo, e outros se estão, né, alterados.
Então, só para esclarecer que a avaliação ela é um exame complementar, né? Mas que pode, e sobre o adulto, pode sim fechar o diagnóstico. O médico pode fechar o diagnóstico na fase adulta, mas tem que investigar o neurodesenvolvimento. Entendi. Tem alguma coisa assim que a gente fala assim, quem tem TDAH, ele tem déficit de atenção, ele não se concentra direito. Tem alguma coisa assim que ele é super em alguma coisa? Assim, ele tem TDAH, mas também ali ele se dá bem. Que ele ali ele arrebenta. Não tem algo assim específico, é muito pessoal. Mas tem algo que o hiperfoco que aparece, assim, em alguns casos de criança e adolescente, aparece o hiperfoco, que ele vai conseguir focar muito em atividades que ele se sente altamente motivado. Bacana. Então tem até alguns pais falam isso, é muito corriqueiro. Como que meu filho pode ter TDAH se ele vive na internet ou vive no jogando? É porque ele ama aquilo ali. Quando ele ama, ele tem um hiperfoco ali. Altamente motivado por algo, ele consegue se concentrar e inibe as outras respostas. Então, entendi. Que é a questão do hiperfoco, né? Que o TDAH ele tem hiperfoco, pode ter. Olha que bacana. E aqui, só faltam 2 perguntinhas para você aqui. Quais são os riscos para as pessoas com TDAH? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é altamente oneroso. Então, ele pode trazer muitos prejuízos. Já começa na infância, no desempenho acadêmico. Então, muitas crianças vão ter dificuldades exatamente porque não conseguem manter ali a atenção, a concentração, não terminam as atividades, às vezes deixam uma prova em branco porque não viu que tinha aquela informação, porque eles se distraem com muita facilidade. Né? Na fase adulta, a pessoa pode ter um comportamento procrastinador, não se envolver em trabalhos que exijam muito esforço mental. Então, com isso, acaba não tendo muito sucesso na vida profissional. Isso não é para todos. Alguns que apresentam, né, esses comportamentos. Às vezes não é por incompetência que o cara não se dá bem, né? Porque ele não consegue mesmo. Ele não consegue, exatamente porque tem funções cognitivas que estão alteradas. Ou seja, está abaixo da média, não está funcionando ali como é esperado. Então, no adulto vai ter várias consequências, dependendo se tiver impulsividade, pode ter risco de lesões, de acidente de trânsito, isso é tudo documentado, né? Sim, imagina. No DSM, isso é relatado. Então, é um transtorno comórbido, porque ele pode ter questões também relacionadas, oneroso. Ele é comórbido, né, porque tem comorbidade, mas a palavra que eu gostaria de falar que é oneroso, porque traz muitos prejuízos. Certo. Né? Então, até nas relações, às vezes não consegue se relacionar, porque tem comportamentos inadequados, às vezes pode se envolver em acidentes, né, ocasionando as lesões. Sim, eu imagino a pessoa com transtorno de déficit de atenção dirigindo, deve ser um perigo, né? Não é que não possa, né? Não, eu tô falando, eu imagino dirigindo, porque qualquer coisa pode distrair ele, e sem ele querer aquilo. E aí entra uma outra questão, talvez essa atividade de dirigir pode ser algo que deixa muito motivado, também tem isso. Também, como videogame, como computador e tudo mais, né? A pessoa tem um hiperfoco ali. Sim, pode ser. Tomara que seja isso, imagina. Mas pode, por uma imprudência, né, por conta do impulso. Qualquer coisa, acabar se envolvendo mais em acidentes. Também tem a questão, né, do uso, uso de substâncias, uso de álcool e outras substâncias, como tabaco, por exemplo. O adulto ele pode também ter esse comprometimento. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, é exatamente por conta do perfil cognitivo, né? Então, ele não consegue controlar o impulso, tem a questão de recompensa, que é sempre recompensa, né? Então, ele acaba se envolvendo, isso na literatura pode ser por conta da impulsividade, né? Esse risco, através do uso de substâncias, uso de risco de substâncias. Entendi. Você já conseguiu... atirei no que vi, acertei no que não vi? Tipo, eu levo o meu filho e eu tenho certeza que eu não tenho TDAH. Aí você... Não, eu estou aqui no meu exemplo, tá? Eu não tenho mais essa certeza conversando contigo, eu já vou lá, eu e meu filho já. Eu levo ele é diagnosticado... Aí você manda ele para o médico, ele volta diagnosticado com TDAH, você fala assim, cara, eu vou dar uma olhada no pai desse cara. Então, já aconteceu na clínica. Já descobriu que o pai tinha TDAH? Então, já aconteceu na clínica, de eu levantar a hipótese diagnóstica a partir da avaliação neuropsicológica, que tem aplicação de teste, validado cientificamente, né, a partir de uma avaliação qualitativa e quantitativa. Já aconteceu de levantar a hipótese, encaminhar para o médico sobre a criança,
né? E a mãe apresentar no consultório, na sala de espera, comportamentos, né? E também eu fiz a avaliação dela. A anamnese. Com ela eu não fiz a anamnese. Eu fiz a anamnese e pude ter mais contato com ela. Ela apresentar alguns sintomas, mas eu não levantei nenhuma hipótese para ela através desse documento, porque eu não realizei a avaliação neuropsicológica. Mas já aconteceu já. Então, não de fechar. Não de fechar, mas de observar na mãe. A mãe levou para avaliar o filho e eu observei nela também comportamentos que se assemelham. E para fechar com chave de ouro aqui, em que momento eu devo procurar ajuda de um profissional? Vou misturar duas perguntas numa só aqui, claro, para fechar. Em que momento eu devo procurar ajuda de um profissional? Qual o profissional e qual a importância de realizar uma avaliação neuropsicológica? Tá. Então, o momento de buscar é quando esses sintomas estão trazendo prejuízos para o dia a dia, como nessas esferas que é a questão do TDAH, acadêmica, profissional, social, né, nas relações, é buscar, né? Ou então se está com algum sintoma também de ansiedade, de depressão, que já pode ter algum sintoma comórbido ali, se tem questões relacionadas a baixa autoestima, porque pacientes com TDAH podem ter questões relacionadas a esquemas, crenças de negativismo, crenças de fracasso, porque ele acaba colocando a lupa muito no negativo em detrimento do positivo, acaba só vendo o negativo exatamente pelo desempenho que acompanha o desempenho acadêmico. Potencializa algumas coisas ali. Sim, então ele acaba tendo alguns esquemas ativados, às vezes do fracasso. Se eu fracassei na atividade, na tarefa anterior, eu vou fracassar na próxima. Então, começar a observar se está trazendo prejuízos emocionais, né, tem alguma sintomatologia e buscar. E aí, se houver um prejuízo de agitação motora, muitos sintomas de não conseguir manter o foco, concentração, é buscar um neurologista ou um psiquiatra e também um psicólogo, que às vezes vem para o psicólogo e o psicólogo encaminha para outros. Gente, bacana demais. Aprendi muito com vocês aqui. Eu olhei ali, eu tenho que terminar o programa. Minha vontade era ficar conversando com essas duas. O que eu aprendi hoje de TDAH... E eu fiquei até meio bolado comigo. Eu falo, gente, eu tô com esses sintomas aí, eu vou lá fazer uma avaliação. Eu e o João Vitor, nós vamos lá. E obrigado, Ilara, mais uma vez, né, pelo carinho de ter aceito o meu convite. Você deu um show aqui também, né? Hoje o programa foi um show aqui, né? Tanto de informações. Adorei o projeto escola. Adorei, porque os dois assuntos precisam urgentemente do projeto escola, né? Da conscientização, da informação, né? É um projeto totalmente gratuito. Bacana. E o objetivo é levar a informação para a escola mesmo. E esse projeto já foi levado para o governo, para a prefeitura? Não, ainda não? Na verdade, é uma iniciativa, né, da Genice, lá de Belo Horizonte, coordenado pela Márcia Salomão, que é psicóloga. E ela já faz esse trabalho lá em Eles Minas? Eles começaram em Belo Horizonte e, através da comunidade, comunidade delas, a gente faz divulga para as outras cidades. Ai, gente, tem que dar certo isso aqui. Várias cidades têm seus coordenadores e eu aqui no Rio estou... Tá, você é a chefe aqui, você é a presidente da parada aqui do Rio de Janeiro. Aqui, as pessoas que estão nos assistindo e querem realmente, né, se aprofundar no assunto, ou precisam de tratamento, ou tem algum parente, algum vizinho, algum amigo com problema de diabetes, ou querem fazer uma análise, fazer exames. Doutora Ilara, pelo amor de Deus, vê meus exames aí, que eu não sei avaliar isso. Como é que eles fazem? Dá suas redes sociais aí, por favor. Sim. Meu Instagram é DRA Ilara Schiavo. E eu sou ruim de Instagram. Eu vou deixar lá. Arroba Ilara Schiavo. Arroba DRA Ilara Schiavo. Schiavo.endócrino. Nós vamos botar aqui. Nós vamos botar aqui embaixo para ajudar a galera lá, porque isso é importantíssimo. E eu quero deixar também o Instagram do Projeto Diabetes nas Escolas. Por favor, o programa é nosso. Arroba Diabetes nas Escolas. Arroba Diabetes nas Escolas. Para quem tiver interessado, tem lá o link para o curso gratuito. Que legal, eu vou seguir hoje. Sim, que pode ser feito por qualquer profissional de educação ou não, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a diabetes, né, a questão das crianças, das escolas. E vou falar com a Denise, que é a diretora do Colégio da Petra, minha filha, está com 11 anos, é pequenininha, de 24 está aqui comigo hoje, a de 11 está lá. E a gente bate um papo também, programa alguma atividade na escola, se ela tiver Vamos fazer isso? Eu vou ajudar, quero ajudar. Bacana. Obrigada. Vou deixar aqui, então, as redes sociais, tanto da doutora Ilara Schiavo, quanto da doutora Alcione. Doutora Alcione, a mesma coisa eu vou pedir para você.
as pessoas que se interessarem e que estão ali, poxa, eu acho que meu filho tem, eu acho que meu sobrinho tem, a filha da vizinha tem, não importa, ou meu marido tem, ou eu tenho, eu quero me consultar com a doutora Alcione. Deixe suas redes sociais e seus contatos, por favor. Sim, gostaria só de informar que caso a pessoa ela tenha, né, acho que tenha um transtorno, que ela busque um profissional, e tem um site muito importante que é referência, Bacana. que é o site www.tdh.org.br, é da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Também tem um livro também, que é muito importante, No Mundo da Lua, né, do Dr. Paulo Matos. O livro? Tem um livro que é do Dr. Paulo Matos, que é um livro com uma leitura muito acessível, ele é referência também, No Mundo da Lua, com perguntas e respostas. Esse livro tem uma leitura clara, esclarecedora, pode ser para profissionais, para pessoas que têm TDAH, para a família, né, todos que quiserem ler. E sobre as minhas redes, eu gostaria de informar, então, para qual que eu... Para isso aqui. Tá. Eu gostaria de informar o meu site, que é www.alcionesantos.com. O Instagram é esqueci também. Vamos nós. Não tem problema que eu vou botar tudo aqui embaixo. PSI_Alcione Santos. Maneiro. Então, podem me encontrar lá, né, nessas redes. Então, beleza. @PSI_Alcione Santos e @Hilária Schiavo. DRA Hilária Schiavo, ponto endócrino. Ponto endócrino. Eu vou deixar tudo aqui para vocês, tá? Então, vocês vão estar bem, como é que eu falo? Bem assessorados com profissionais qualificados. Vocês que estão vendo um Reels, estão vendo shorts, vai lá no youtube.com/podcast Casa do Garay, que vai ter entrevista na íntegra com essas duas profissionais aqui. E hoje não foi uma entrevista, hoje foi uma aula sobre TDAH e sobre diabetes. Não é isso? Alguma disposição final? Queira falar aqui? Eu queria dizer que a diabetes é uma doença muito prevalente, que tem um diagnóstico fácil de ser feito, tem tratamento gratuito, a gente tem muita coisa, muito material no serviço público, tem fornecimento de insulina, de caneta, monitorização, não a contínua, mas os testes, os glicosímetros. Ou seja, não deixe de procurar um tratamento. Não interrompa seu tratamento. Não desista nunca, porque você vai conseguir manter sua glicemia na meta e vai evitar um monte de complicação depois. E às vezes perdeu. É uma doença fácil de tratar. Que bacana. Que a gente tem muito para fazer e de forma gratuita, inclusive. Poxa, que bacana. Só informação boa. Sim. Disposições finais? Não realize autodiagnóstico na internet através de preenchimento de escalas, que são questionários. Busque um profissional especializado. Médicos, psicólogos... Neuropsicólogos, que está aqui na minha frente e que eu vou botar as redes sociais aí. Sim. Procura, gente, isso é importante. Estou brincando aqui, mas é importante. Esse autodiagnóstico não está com nada. Procure profissionais qualificados. Você acha que eles estudaram anos e anos a fio para nada? Eles se vestem de branco porque gostam do branco. Não, porque eles sabem, eles conhecem, eles vão te orientar, tem ferramentas para isso. Tá? Como a doutora Alcione Santos falou aqui, existe um formulário para ser preenchido ali, né, para uma avaliação. Então, procure um profissional qualificado. Não é isso? Maravilha, gente. Estamos fechando hoje a porta do podcast Casa do Garay. Hoje foi sensacional, doutora Hilária Schiavo, endocrinologista, doutora Alcione Santos, neuropsicóloga e também psicóloga, dando show aqui no podcast Casa do Garay. Obrigado pela moral que você sempre nos dá, pela audiência que vocês nos dão aqui. E fiquem ligados que em breve tem mais entrevistas como essa aí. Obrigado, beijo.